Fala pessoal, tudo bem? Está iniciando mais um Pinheiro Cast. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Reis e este é o Pinheiro Cast, um podcast sobre motivação, dedicação, superação e história de vida. Quem aí não tem uma história de vida para contar? E hoje estou aqui com um convidado muito mais do que especial. Ele que fez parte da minha vida inteira, na verdade. Eu fiz parte da vida inteira dele, o meu irmão Luan Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Agradeço aí, primeiramente. Bom dia. E agradecer ao meu irmão pela oportunidade de estar trazendo eu aqui para contar um pouco da história da minha vida aí. Parece que você tá meio tenso aí. Não, é normal isso aí. Depois nós já vai se soltando aí. Então é isso aí, Luan. Hoje você tá tendo uma oportunidade aí para contar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história. E eu quero que você fique à vontade e conte aquilo que vem no seu coração. Vamos primeiro aí falar quem é o Luan Pinheiro. Vamos lá. Então, Luan Pinheiro aí, Santa Cruz das Palmeiras, aí vim com o meu irmão pra cá, tive a oportunidade de estar vindo trabalhar pra cá. E vamos contando aí, pouco a pouco aí. Vai chegar. Pessoal, o pra cá que ele fala, ele era de Santa Cruz das Palmeiras igual eu e hoje está aqui em Ribeirão Preto. Então, hoje ele está trabalhando aqui. Ele chegou recentemente na área de barbearia e hoje é sua paixão aí. Tô vendo umas tatuagens aí, meio serviço de tesoura. Como começou aí, Luan? A história da barbearia começou bem lá atrás, né? Já tem uns 9, 10 anos quase aí. E, tipo, meu irmão, ele cortava cabelo também. E toda vez eu levava almoço pra ele. E a partir daí ele já falava que era pra mim aprender a cortar cabelo. E só que, tipo assim, eu aprendia, só que não queria cortar cabelo. Não era isso que eu queria ainda. Aí foi passando o tempo aí e tal. Fui começando a aprender, todo dia tava lá. Fui levando os amigos meus lá pra aprender e tal. Começou daí. Aí hoje estamos aí. Já tem alguns anos e hoje eu não vejo mais fazendo outra coisa a não ser cortando cabelo, né? Entendi. E eu lembro que quando você levava as marmitas, eu falava pra você sobre, Luan, aprende a cortar cabelo, isso é uma profissão, vai mudar a sua vida. E eu lembro que a gente meio que brigava ali, porque era o que eu queria que ele fizesse, mas ele não queria. Então, tipo assim, foi um momento que eu respeitei o espaço dele até virar essa paixão também, né? E nessa época aí já trabalhava de vez em quando fazendo algumas outras coisas. Já fui pra roça já também, tipo, colhendo cebola. Na época da lenha também, né? Já trabalhando na lenha também. E hoje tá aí. Legal. Luan, fala pra mim um pouco. Vamos, então, voltar lá no passado. Eu quero que você lembre um pouco sobre a sua infância. Como foi pra você a sua infância, como era a nossa vivência com a nossa família. E cita um pouquinho aí sobre a nossa mãe, sobre o seu pai. Quem é o Luan aí hoje, tipo, olhando pro Luan do passado? Foi bem sofrido a nossa vida, viu? Tipo, desde o início, eu e você, tipo, sempre acompanhou a mãe em todos os cantos que ela ia. Nós somos 5 irmãos. E teve a época também que nós era mais novo, que nós foi pro Ceará. Só foi eu e você, no caso, né? Acompanhou a mãe a vida inteira aí. E, tipo, em partes, assim, nós sofreu bastante, mano. O negócio foi tenso mesmo. Mas conta pro pessoal o que é o sofrimento. Às vezes tipo, a gente fala sofreu bastante, mas é muito relativo, né? Então, cita algumas situações que a gente passou, porque é experiência, né? É vivência. Mas eu tenho certeza que as vivências do passado fez a gente se tornar um homem que a gente é hoje, né? Então, começando aí da época aí que nós foi pro Ceará, lá nós já passou fome também. E, tipo, nós morava na casa dos outros, dependia dos outros. A mãe não trabalhava e tal. Você também levantava todo dia de manhãzinha pra ajudar lá nas coisas da fazenda, lá pra trabalhar. Passamos uma dificuldade pra caramba. Na hora de viajar também nós não tinha dinheiro pra voltar pra cidade que nós morava. Então foi umas coisinhas que machuca bastante, né? E o Luan falando, pessoal, essa parte da nossa vida. A minha mãe se relacionou com um cara. E esse cara prometeu pra ela que iria, tipo, a gente morava em Santa Cruz das Palmeiras, a família dele morava em Mombaça.
E ele falou que era pra gente ir na frente, que quando acabasse a safra, ele ia, né? O Luan lembra mais ou menos os flash, que você era bem mais novo, né? Tinha o quê, né? Mais ou menos de idade. Menos de 13 por aí já. Era bem novo. E eu era um pouquinho mais... Eu sou um pouco mais velho que o Luan, tenho um pouco mais de lembrança, assim. E a gente foi. Minha mãe vendeu todos os móveis, juntou uma grana, comprou uma passagem de ônibus, foi eu e você. Foi. E aí, o que acontece? Foi eu, ele e minha mãe chegando lá, tipo, fomos recebidos pela família do cara. A gente morou na casa da mãe do cara e era uma galera que já morava lá, não era só a gente, tinha os irmãos dele, tinha sobrinho, tinha o padrasto do cara, tinha o irmão do padrasto dele, e era meio que um sitinho ali em Mombaça. E essa parte que ele fala que a gente passou fome é porque, assim, o Nordeste é muito sofrido, A água não era encanada, lembra? A gente tinha que buscar água no poço pra beber, colocava num jarro lá de barro que filtrava. E banho a gente tomava de canequinha. Canequinha todo dia. Porque não tinha chuveiro, né? Essa casa aí. Aí a gente pescava bastante, né? Que era o alimento que a gente tinha de carne em si, assim. Eu acho que, recordando, nós não comeu carne lá. Não comemos, Não comeu carne. Então, a gente passou meio que uma dificuldade. E pra voltar... Você lembra como foi a parte de voltar, que a gente teve que voltar de favor? Porque minha mãe estava envolvida com o cara e tal, e aí o cara pegou e citou pra ela que não iria ir mais pra lá, porque tinha arrumado uma outra mulher na cidade, que era pra minha mãe sair da casa da mãe dele, porque a mãe dele não era obrigada a sustentar a gente, né? Que era eu e o Luan e minha mãe. Porque, eu e o Luan não é nem filho desse cara. Então, tipo, ele não sentia na obrigação, né? Já tinha uns meses já, né? Sim. E a gente ficou 1 mês e 20 dias lá. Nesse 1 mês e 20 dias, a gente pegou, ficou lá, acabou a grana, o cara largou da minha mãe, a mãe do cara colocou a gente pra fora. Então, o que a gente fez? Tentou ligar pra nossa família, lembra? A gente precisa de minha mãe, né, na verdade, precisava de uma grana pra voltar pra nossa cidade. Infelizmente, não conseguiu a ajuda da nossa família, porque a nossa família também passava numa situação meio que complicada. E aí não tinha o que fazer. A mulher colocou a gente pra fora, minha mãe foi de companhia, de ônibus em companhia, e pedindo ajuda pra ver se trazia a gente pra Santa Cruz das Palmeiras, de lá de Mombaça, que depois a minha mãe pagava e tal, que ia arrumar um trabalho. Aí teve um motorista, que eu lembro até hoje, ficou muito marcado essa época da nossa vida, que ele falou assim pra minha mãe, a gente é 2 motoristas, a gente tem uma poltrona. E a gente vai revezando aqui quem que vai dormindo. E a gente vai levar você e os seus filhos para sua cidade. Agradecer a Deus porque hoje a gente vai levar vocês. E nisso, minha mãe começou a chorar. O pessoal que estava em volta meio que acompanhou. Um foi tirando R$50, outro foi tirando 30. Dando pacote de bolacha. Dando pacote de bolacha, dando pacote de biscoito para a gente voltar para nossa cidade. E então foi mais ou menos daí que a gente voltou de favor realmente. Deus colocou esses 2 caras na nossa vida lá para dar a oportunidade da minha mãe voltar para minha cidade. E voltando aí, a gente teve uma trajetória do zero, né? Você lembra o que aconteceu quando a gente voltou? Conta um pouquinho. Depois que nós voltou no caso, nós foi morar na casa da nossa avó, né? Então nós sempre ficava lá e tipo... Minha mãe não tinha a casa própria dela ainda. E nós, tinha que ficar de casa em casa, né? E essa parte aí também foi muito complicada pra nós. Então cita com mais detalhes aí. Senão o podcast aqui, pessoal, é do Luan, mas quem tá falando é só o Lucas. Não, aqui era muito novo essa época aí. Mas você lembra como que era, a parte de alimentação, a parte, tinha a liberdade de morar na casa das pessoas de favor? Conta aí um pouquinho. Por isso que era complicado essa parte aí, porque, tinha a família lá da minha mãe e tal, que no caso é meu avô e minha avó. E, só de nós estar morando na casa que não é nossa mesmo assim, já é uma parte que, querendo ou não, rouba um pouco da nossa privacidade, né? Então, nós não era, livre pra fazer o que nós queríamos dentro da casa ali e tal. Principalmente eu sei que era mais novo e, eu sei que já nessa época você começou a trabalhar. Bem mais novo, né? Acho que nessa época você fazia o que? Você era no Arthur Motos, né? Nessa época do Arthur Motos. Faz muito tempo já. Ajudante lá na oficina de moto. E, pessoal, lembrando também que a nossa família é um pouquinho grande. Eu, o Luan, o Larry, a Tayane e a Thalita.
A gente tem mais irmãos. E quando a gente voltou pro Ceará, minha mãe, tipo, encontrou ali os outros 3 irmãos que não tinham ido. A gente foi morar os 5 na casa das outras pessoas de favor. Fora isso, teve a época que a gente morou na casa da nossa tia lá. Antes disso, quando a gente chegou do Ceará, nós já morou direto na casa da nossa tia. É verdade. Que era num quartinho, tipo assim, era uma sala que ela tinha lá. E aí ela falou, ó, vou fechar aqui essa parte da casa. E aí vocês moram aí. Era minha mãe mais 5 filhos. Então, você que tá aí do outro lado, até imagina a situação, que é você morar de favor na casa de uma pessoa com 5 filhos. Fora os outros filhos que já tinha lá, né? Sim. Fora os filhos da minha tia que já tinha. Então, tipo, era mais ou menos uma creche ali, viu, pessoal? Não era simples, não. E aí, lembrando também que foi aí que eu comecei a trabalhar cedo. Então, por isso que vem a parte de eu pegar no pé do Luan, tipo assim, meio que querer que ele trabalhasse. Por quê? A gente meio que presenciou ali a minha mãe passando algumas dificuldades. Então, a única saída era o quê? A gente trabalhar cedo, né? Trabalhar para tentar trazer alguma coisa para dentro de casa. E eu lembro um pouquinho também sobre como era o nosso primeiro empreendimento. A gente pegava salgado, trufa. É verdade. Essa época aí era a época da Lourdinha lá, sorveteria. Nós pegava o carrinho de sorvete e saía pela cidade inteira vendendo. Aí chegava no finalzinho da tarde, nós tava com uns R$20, 16, R$24 no máximo, assim. Ainda tinha que dar uma parte pra ela ainda. Aí no finalzinho nós ganhava um sorvete ou um salgado pra nós comer, porque nós ficava o dia inteiro pra rua. Vendendo sorvete. E era bom. Não era não. Aí nessa época aí era várias molecadinhas, né? Que não tinha muita oportunidade, não tinha outra coisa pra fazer além disso. E ao invés de ir pro mundo errado, né? Fazer isso aí, né? Sim. Na verdade, oportunidades que a gente tem ao nosso redor, que é assim, eu sempre vi o que a minha mãe passou, eu, Luan também. Então, era uma oportunidade que a gente tinha de juntar alguma renda ali para tentar ajudar e comprar nossas coisas sem depender do dinheiro da nossa mãe, né? Então, é um passado que, tipo assim, hoje a gente tá aqui nesse podcast citando ainda mais o nome, né? Pinheiro Cash. É um podcast que eu acabei tendo a oportunidade de criar para citar um pouco sobre as histórias de vida, porque se a nossa história de vida passou algumas dificuldades e a gente superou essas dificuldades, eu acredito muito que você aí do outro lado da tela deve estar refletindo lá na sua infância, na sua adolescência, citando um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história de vida e lembrando. Então, lembrando também, Luan, eu quero que você reflita aí como foi a sua criação, né? Porque a gente não tem pai, nem eu, nem você. Eu e você fomos os únicos que, tipo assim, não teve zero contato com nossos pais, né? E como é pra você? Porque hoje o Luan é pai, né? Então, vamos chegar lá. Mas cita um pouquinho pra você como foi a sua criação sem ter a figura paterna ali perto. Então, tipo, nós tínhamos o nosso padrasto, né? Que era o pai dos nossos irmãos que criou nós. Só que, tipo assim, pai mesmo, não tem. Nem o meu irmão, no caso, né? O Lucas. E, tipo... nós brigava bastante, eu e ele. Nós sempre brigou, desde lá da infância lá e tal, né? Nunca quase se deu bem. Só que, tipo assim, nessa parte eu entendo ele porque ele queria só o melhor pra mim e tal. E, tipo, ele queria me criar da mesma forma, tipo... Peraí, não. É muitas coisas pra falar, viu? Então, no caso, tipo assim, é que eu nunca tive pai pra estar falando que, tipo, qual que era o amor de ter um pai, né, no caso. Então, eu fui forte nessa parte de aguentar também. Eu sempre via meus irmãos indo com o pai deles e tal, quando minha mãe separou dele. No caso, a mãe, né? Aí, tipo, o Lucas queria mostrar pra mim como que era ser um pai. Ele sempre pegava no meu pé pra mim trabalhar e tal, e eu sempre brigava com ele, às vezes, porque ele pegava muito no meu pé. E hoje em dia, tipo, eu virei pai cedo também, né? Com 21 anos, 20 anos já virei pai. E, tipo assim, hoje eu tento mostrar pro meu filho uma coisa que eu não tive, né? Lá na infância, lá de ter um pai. Então, começa daí. Fico até meio que emocionado aqui, pessoal, porque, de verdade, tipo assim, eu sempre quis trazer para os meus irmãos que, independente de qualquer coisa, das escolhas que os pais, nossos pais tiveram, a gente tem que ter alguém ali perto para nos apoiar, para nos mostrar o caminho correto. Eu lembro também que, tipo assim, foi muito foda essa criação sem um pai, porque
muitas das vezes o pai é aquele que cria, assim. Eu acredito que, e agradeço ao André, porque é o pai do Larry e da Tayane, que são nossos irmãos mais novos, porque ele sim assumiu minha mãe, a nossa mãe já tinha 3 filhos, e ele criou a gente por um longo prazo. Só que, assim, algumas situações que acontecia na nossa vida, que era a parte de diferenciar os filhos dele e os filhos que não era dele. Quando a gente era só nós 3, que ele não tinha nenhum filho que era dele realmente, aconteceu algumas situações que, tipo assim, putz, ele assumia mesmo. Só que aí, conforme ele foi tendo os filhos, foi meio que diferenciando. Algumas, tipo assim, a diferença é entre alguns detalhes sobre um pacote de bolacha, era mais top pro filho e mais popularzinho pra gente. Mas não que ele deixava de fazer, mas o pai... o amor do pai deve ser muito incondicional, né? Que você sabe, hoje você mata e morre pelo seu filho. E eu tenho muito orgulho de ver que o que eu tentei mostrar pro Luan ali, o que é possível, hoje ele está fazendo pelo filho, né? O Henry, o moleque também é sensacional. 4 anos já. E o legal é que, tipo assim, o Luan hoje, ele tem um jeitão meio autoritário ali de criar o filho dele, só que, tipo assim, na hora que o filho vem, papai, acabou, né, Luan? Isso aí é, tipo, todo final de semana eu tento ir pra minha cidade, lá pra Santa Cruz das Palmeiras, mas por causa dele mesmo. Entendi. Não, e o legal é que, assim, hoje o Luan mora aqui em Ribeirão Preto, só que Santa Cruz das Palmeiras é 1 horinha, né? Então tem o sacrifício de estar lá, assim, que tipo, de ônibus e tal. Então tem uma condição financeira ainda legal de estar indo de carro. Só que, tipo assim, ele não mede esforço de todo final de semana estar lá com seu filho, né? Isso eu quero te dar os parabéns, porque é que nem eu já citei para algumas pessoas que eu tenho orgulho hoje do pai que você se tornou, do pai que você é. Essa era a vida, assim, que eu esperava que acontecesse. E hoje eu estou vendo aí um espelho na minha frente que é... Tipo assim, o Luan é mais novo que eu e ele já é pai. Eu não sou pai ainda. Só que o legal é que, assim, independente de qualquer situação do passado dele, ele não deixou isso interferir, né? Isso aí acho que é a única coisa que não mudou em nada em mim mesmo, não. Porque, tipo assim, final de semana eu pego o vale lá na barbearia e tal, com o patrão. Aí eu vou pra cidade, aí chego lá, eu tento marcar uns cortes pra meio que eu pôr um pouquinho que eu gastei só pra ir lá. Entendi. Tá vendo? Pra ter que passar perto da família. É isso. O importante é que o legal é que, assim, independente da situação que a gente tenha passado, né? A gente sempre tá ali junto, meio brigado. E qual que é o contato seu com os outros irmãos, Luan? Fala um pouquinho aí dos nossos outros irmãos. Aí é meio complicado. Em partes assim, tipo assim, eu acho que eu devo ser o cara não, né? O irmão mais fechado, né? Entre nós 5, eu acho que eu devo ser o mais fechado. Eu acho que foi mais pela criação mesmo e tal. Ou sei lá, deve ser meu gênero também. Mas então, por que você fala que você é o mais fechado? Tem alguma coisa assim que você não se sente à vontade de se abrir? Como é pra você? Não, tipo assim, eu falo mais fechado, o mais sério, né? O que não é muito de risadinha ali no meio e tal, que nem tem o Larry e a Tayane, que eles é bem, tipo, chegado. A Thalita já é aquele jeitão dela mais extrovertida. E tem você, né? Que você fala bastante com nós ali e tal. E eu sou o cara que só escuta mesmo. E às vezes até ficar bravo com algumas coisas, mas isso aí é normal, isso aí é o gênero mesmo. E teve algum momento na sua vida, assim, que você se sentiu sozinho? Sentiu em pensar, tipo, putz, desistir da vida? Várias vezes, né? Tipo, principalmente ali na parte da pandemia e tal. No início que meu filho nasceu também, vixe, foi complicado pra caramba. Não tinha uma renda, tipo, fixa, né? Então, vixe, tive que batalhar bastante nessa parte. Cortar bastante cabelo. Aí, então deu certo, peguei no pé dele ali pra aprender a cortar cabelo e tá vendo? Deu certo, teve que cortar cabelo, aprendeu alguma coisa, uma profissão. Tanto que na pandemia mesmo, tipo, como nós não podia trabalhar, não podia abrir a barbearia, eu tive que ir pra lenha alguns dias. Eu fui trabalhar na lenha também. Como é trabalhar na lenha? É sofrido, viu? Como que é? Explica pro pessoal qual que é o serviço da lenha, porque eu também trabalhei. Então, antes de eu virar barbeiro, porque eu fui durante 11 anos barbeiro, eu trabalhei na lenha, mas eu quero que o Luan fale a experiência dele e depois eu vou falar a minha. Não, por eu já ter trabalhado na lenha naquela época lá atrás, bem antes de cortar cabelo, dessa vez aí, quando eu fui na pandemia, que no caso eu já cortava cabelo aí, foi um pouquinho mais suave, mas tipo assim... Foi complicado ainda, porque nós trabalhamos mutuando lenha, carregando caminhão e descarregando, vixe, só lenha pesada, às vezes o dia inteiro lá no sol quente, vixe. Essa parte aí que dá vontade de desistir de tudo. Falou, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho aquela vida lá de barbeiro.
Pessoal, então, tipo assim, o legal é que a profissão de barbearia exige um pouco de dedicação, que você fica meio preso, só que é um serviço que você não pega peso, que você não toma sol, que você tá ali toda vez com um cliente outro diferente. Na lenha, a época que eu trabalhei na lenha, eu comecei lá com os 14, 15 anos, que eu tive uma oportunidade de ir. Só que assim, o que é o trabalho da lenha? O trabalho da lenha é lenha de eucalipto, muitas das vezes tinha lenha de laranja, e é cortado com motosserra. Então o cara ele derruba o pé de eucalipto ou o pé de laranja e vem cortando em tamanhos de 1 metro para carregar no caminhão, para levar para cerâmica. Na cerâmica a gente descarrega o caminhão e para depois, na cerâmica, o pessoal carregar e queimar para fazer telhas, coisas de cerâmicas. Então, tipo assim, um trabalho que a gente fazia muito pesado lá, braçal e tal, ia se transformar na cerâmica em cinza. Olha pra você ver como que é complicado, né? E eu dou valor nesses caras aí que trabalham, viu? Todo mundo olha assim, às vezes no final de semana o cara bebendo, curtindo a Lib, tipo festa. Mas ninguém vê o que ele faz no meio da semana, né? O serviço que ele passa, as coisas. É complicado. E fora isso também eu já trabalhei, né? Outro serviço servente de pedreiro, ajudante de pintor, que nem você também, né? Porque pessoal, esses trabalhos era a oportunidade que a gente tinha ao redor. Então foi aonde que a gente foi acatando o que tinha ali de oportunidade e trabalhando. É o que tinha. É o que tinha. E essas tatuagens, Luan? Por que das tatuagens? Nossa, todo mundo fala, hein? Olha, pra mim, você pode ver o corpo inteiro, cabeça, cara. Começou lá atrásão também, eu já gostava, né? Só que minha mãe sempre segurava nós de fazer essas coisas aí, tatuagem, brinco. Nossa, eu chorei pra caramba quando eu pedia pra minha mãe deixar eu furar a orelha, ela não deixava. Aí a primeira tatuagem foi só uma escritinha que eu tenho no peito mesmo. Aí eu falei pra minha mãe que era só essa. Aí foi passando uns dias também, alguns tempos. Comecei fazendo umas outras tatuagens escondidas. Fazia na barriga, no outro lado do peito, na costela. Então eu tenho várias partes do corpo aí. E aí, quando ela descobriu? Ela brigava pra caramba. Aí teve uma época que ela falou, você faz o que você quiser e tal. Tipo assim, já não tinha mais o que fazer, né? Já tava no corpo. Entendi. E qual foi a idade que você fez a primeira tatuagem? Se eu não me engano aí, se eu não tiver errado, acho que 15 anos foi a primeira. 15 anos, por aí. 15 anos. Acho que 15, 16, 14, alguma coisa assim. Só que, pessoal, o Luan, eu lembro muito bem, ele se justificava. Porque o Lucas tem, eu não sei o que tem, por que eu não posso ter? O bicho é inteligente. Porque ele sempre argumentava, tipo assim, se ele tem, por que eu não posso ter? Eu também sou seu filho. Inteligente, ele é bom negociador, viu, pessoal? Isso aí faz parte do signo também, do câncer. Ele gosta de, às vezes, manipular alguma coisinha também. Entendi, bom saber. A parte de se manipular ali, então já deu para entender já. Mas vamos lá. Luan, eu quero que você cita aí um pouquinho sobre o contato. Esquece que eu sou seu irmão hoje, foque em você e na mãe. Qual é o seu contato hoje com a mãe? Como foi a criação dela? O que você tem a dizer sobre a Andréia, a nossa... Eu ia falar pra você, viu? Tipo, lá atrásão mesmo, que nós tínhamos um padrasto no caso, ela já queria mostrar pra nós que a vida não era do jeito que nós queríamos. Tipo, às vezes ela falava pra nós fazer uma comida ali, ajudar ela a fazer a comida pra nós aprender. Porque era pra chegar essa hora, no caso, hoje. Limpar uma casa e tal, e muitas vezes nós também chorava pra caramba, brigava pra ver quem que ia lavar a louça, pra ver quem que ia guardar. Então, tipo assim, essas coisinhas lá do passado, ela vem ensinando, era pra a gente tá usando hoje em dia, tipo, depois que nós formasse, mesmo que nós virasse homem, dono da própria casa. E, tipo assim, teve uma época aí que eu tava meio que afastado da mãe mesmo. Tipo, depois que eu casei e tal, que eu tive meu filho, nós fomos morar junto, eu e a mãe do meu filho e tal. Aí eu fiquei meio que afastado da mãe mesmo. Fiquei e tal, mas ficava chateado pra caramba porque ela também não entrava em contato comigo, então eu era meio orgulhoso. Eu também não falava nada pra ela. Só que, tipo assim, depois eu senti bastante isso, né? Aí hoje, nossa senhora, quando eu chego lá, já dá o primeiro abraço, bicho, aí é outra coisa, mano. Então, o amor de mãe prevalece aí. E é mãe, né? Não tem o que fazer. É isso aí. O Luan,
Ele é meio, não, ele é muito orgulhoso. Que eu e ele, tipo assim, a gente já teve algumas contradições de brigar e tal. Às vezes o que eu falava ele não conseguia entender no momento. Ele é muito firme na opinião dele, tipo assim, não, é do meu jeito e tal, e é o que eu vou seguir. Aí é que nem, tipo assim, ele fala, né, que na época ele casou, ele meio que se afastou um pouco da mãe e tal, teve o filho e tal, e se afastou. Só que hoje, tipo assim, por uma escolha de se dedicar, de querer ser alguém na vida, de estar tentando buscar algo a mais, ele tá aqui em Ribeirão. Então, tipo assim, mesmo que ele queira ir todo dia ali na casa da nossa mãe, não dá. Então, quando ele chega, você já vê que o amor, independente da distância, do tempo de falar, vai prevalecer, né? E eu acho que a distância que às vezes também, tipo, ajuda bastante, né? Dá aquela saudade e tal. Então, tipo, acho que essa parte é a parte mais gostosa mesmo, assim, né? Sentir aquela saudade de estar ali. Isso é legal, isso é legal. Tá mostrando ali que a vida não é só da forma que a gente quer. Às vezes você, tipo, Deus ele permite algumas situações na sua vida para você começar a olhar pelo outro lado da moeda. O que seria o outro lado da moeda? Às vezes não é da forma que você quer. Então, Deus, ele permite, tipo, beleza, o Luan era um tipo de jeito, não, orgulhoso e tal, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. Olha o que Deus fez. Deus trouxe ele para Ribeirão Preto, para ficar longe mesmo da nossa família, longe da nossa mãe, para entender o que realmente é a saudade, né? E o que é realmente o amor. Pelo que eu lembro do Luan no passado, ele não conseguia nem que nem hoje. Ele tá aqui gravando um podcast, para mim é sensacional, porque esse bate-papo aqui a gente não conseguia ter, né? Nunca teve. Nunca teve. Essa história nossa, tipo, de nós ficar conversando mesmo entre o nosso passado, as coisas que nós viveu. É isso aí. E hoje eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque, de verdade, é algo que eu sempre quis fazer, mas por conta dele citar que ele é fechado, ele era fechado, graças a Deus, o nome de Jesus vai mudar. A gente, tipo assim, eu não tinha esse espaço de chegar, falar com ele. Eu já tentei várias vezes, né? O Lucas mesmo, quando ele já estava aqui em Ribeirão e eu estava lá em Palmeiras ainda, ele começou com a ideia de abrir um podcast, ele já mandou mensagem pra mim, ó, eu vou querer você aqui e tal. Eu falei, nossa, eu? Logo eu? Não, vou esperar um tempinho e tal, não é a hora certa ainda. Aí pra você ver, ó. Aí Deus abriu a oportunidade de eu estar vindo pra cá e foi de uma hora pra outra ainda. Na hora que eu tava mais precisando ali também e tal. Foi aparecer essa oportunidade de vir pra cá e eu abracei. Abracei com vontade e no outro dia já tava aqui. É isso aí. E por que você, tipo assim, fala que você já não estava aguentando mais, que foi na hora certa? Mas por quê? Aconteceu algum tipo de situação que você sentiu meio que perdido, desesperado? Explica um pouquinho pro pessoal aí. Então. É mais a parte do psicológico mesmo, né? Tipo assim, muitas brigas na cidade ali e tal. E tipo... Falar, mano, pra não fazer cagada, eu prefiro estar em paz com a minha cabeça, sabe? Em paz comigo mesmo e tal. Foi aí no momento certo, eu acho que, tipo assim, eu comecei a orar bastante. Quando eu tava muito chateado com algumas situações aí, eu orava bastante. Falava pra Deus me abrir uma oportunidade, me dar uma esperança pra não ter que fazer alguma coisa de errado. Vixe, aí foi dito e feito, né? Aí apareceu a oportunidade. Apareceu de uma hora pra outra, tanto que, tipo assim... Eu tava trabalhando lá na barbearia do Rafa, que é amigão meu pra caramba. Me ajudou pra caramba também. E, tipo, o Lucas, ele sai daqui pra ir pra Santa Cruz das Palmeiras pra atender um cliente que até hoje é cliente dele fiel, mano. E isso aí é da hora também. E, tipo, ele atendia numa outra barbearia, só que nesse dia não ia estar, tipo, certo pra ele atender lá. Nisso, eu tava com a chave da barbearia e falei pra ele que se ele quisesse... Cortava lá na barbearia que eu trabalhava, que eu ia estar cortando um cabelo também. Foi dito e feito. Foi nesse momento que eu, tipo, não tinha me desabafado ainda com ninguém sobre as coisas que eu tava sentindo. Comecei a conversar com ele e ele falou, ó, vou conversar com o Zé lá da barbearia e tal. E deu certo. É isso aí. Eu lembro certinho, pessoal, porque é que nem eu já parei de cortar cabelo, então ainda eu consigo... Eu tenho um ou dois clientes que, tipo assim, os caras não vão... em outro cara, ele quer que eu vou na casa, ou é que, tipo, o cara é de Mogi Guaçu, eu vou em Santa Cruz das Palmeiras para cortar um cabelo. Ele paga minha viagem de Ribeirão até Santa Cruz das Palmeiras e depois eu corto o cabelo dele e volto para Ribeirão. Então, domingo agora, tipo, a gente tá gravando aqui, hoje é uma quarta-feira, e domingo eu vou lá para cortar novamente, de 15 em 15 dias eu tô lá. E foi muito engraçado essa situação, porque eu sempre cortei na barbearia do William, um colega meu.
E esse dia o William tava no aniversário, ele não conseguiu me emprestar a chave para mim ir lá e cortar esse cabelo. Eu falei, putz, fiquei desesperado. Falei, nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu cheguei em casa, o Luan tava lá. Aí ele falou, Lucas, ó, vou cortar um cabelo à tarde, se você quiser, você vai lá comigo e você corta do cara. E aí, tipo assim, o cara ia chegar às 6h30, a gente chegou lá umas 5 horas. 5 horas, porque ia cortar meu cabelo. E ele cortando meu cabelo e a gente conversando e tal. Aí ele já foi, ele sentiu a vontade, é que nem fala, ele era muito fechado, só que a partir do momento que a opressão, ela te oprime, o desespero bate, a parte também, que nem fala assim, você se sentir sozinho, mas querer uma ajuda, porque automaticamente quando ele se sentiu sozinho, mas ele viu que ele poderia buscar uma ajuda. E ele buscou ajuda tanto na oração, quanto ele sentiu a vontade de contar comigo. E aí, o que ele fez? Ele contou sobre a situação que estava passando, eu falei, putz, tá, já, tipo, eu sou aqui, ó, tô aqui conversando, tô aqui gravando, eu tô pensando o que eu vou fazer amanhã, sou muito pra frente. Beleza. Ele contou e tal sobre a situação que ele tinha vontade de ir embora de lá, que ele não estava aguentando mais, para evitar algumas situações, que ele estava desesperado. Eu vou citar aqui que ele estava pensando, tinha pensado até em se matar, né? Depois a gente vai chegar nesse assunto aí. Pensando não, ele tentou, né? Na verdade, aí chegou meio que... Calma aí. Foi lá atrás. Mas nós vai citar. E aí, pessoal, ele contou, eu já tipo assim, putz, tá, vou chegar, vou mandar mensagem pro Zé e tal. Na hora que eu mandei mensagem na Retrosetes, foi o primeiro trabalho que eu tive em Ribeirão Preto. Eu agradeço muito a Retrosetes, ao Zé Renato, à Vanessa, porque eles são pessoas de coração muito aberto e eles dão muita oportunidade para muitas pessoas. Através da Retrosetes, mudou muita vida de muitas pessoas. E eu falo, eu entrei ali como garçom, trabalhei 2 dias como garçom, depois eles me deram a oportunidade de barbeiro, eu vim para Ribeirão no intuito de ser barbeiro, e aí eu tive a oportunidade, fiquei lá durante 4 anos. Então, durante esses 4 anos, eu entrei e saí umas 2 vezes por conta da pandemia e tal, voltei. E resumindo, na hora que eu mandei o Zé tal, dar uma oportunidade pro meu irmão, ele tá precisando e tal, ele falou, ô, seu Lucas, ele é de confiança mesmo e tal, tomara que eu não me arrependa, seu Lucas. Falei, não, o moleque quer vir, quer trabalhar, e hoje está lá, né? E eles são bons lá na Retrosetes, o que você tem a dizer sobre a Retrosetes? Outra coisa, hein? Outra coisa. Tipo, me acolheram bem também, me tratam super bem também. Legal. E é diferente da estrutura, tipo assim, estrutura, assim, a parte de ambiente, a parte financeira, porque lá em Palmeiras você cobrava quanto do corte de cabelo? Lá nós tinha mudado o valor para R$40. Então, tipo assim, eu ajudava em partes do meio, metade pro Rafa, né? Que ajudava a barbearia também, e metade ficava para mim. E tipo assim, hoje o valor em Ribeirão, aqui na cidade que eu tô agora, é R$75. E tem que cortar bastante cabelo ainda. Então, tipo assim, não é comparando, mas se você analisar lá, era R$40, o Luan ganhava 20. Aqui o valor é 75 e ele ganhou uma porcentagem em cima disso. Então, mesmo ele sendo funcionário aqui em Ribeirão, compensa mais do que sendo funcionário ou dono da sua própria barbearia em Santa Cruz das Palmeiras. Foi isso que aconteceu na minha vida. Porque lá eu tinha minha barbearia, eu cobrava R$25 na época, aí eu vim para Ribeirão, na época era 60 aqui o corte, então ganhava 30, 50%. Então, se você analisar, eu como patrão lá, que tinha que pagar aluguel, tinha que manter os produtos, tinha que manter de eu ganhava menos do que eu sendo funcionário aqui. Porque pra quem não entende, barbearia dá gasto também, viu? Não é só ganhar, não. Aluguel, força, água, gilete, produto, várias coisinhas. E se o cara ainda for, tipo, pai de família ou mora em casa assim, ainda tem o aluguel da casa e as outras coisas por fora ainda. Então, não é fácil. E outros trabalhos também... Para você hoje, você analisando, tipo assim, mas aquela empresa ganha X, ou aquela empresa ganha Y. Porém, para aquela empresa estar aberta, a gente, tipo assim, só olha o bruto. Mas e quanto sobra pro cara? Às vezes o cara tá empurrando com a barriga ali, mas muitas das vezes o cara não tá conseguindo manter a sua família, porque é que nem o Luan disse. O cara tem a empresa, tem que manter a empresa, tem que pagar o aluguel da casa, tem que manter a alimentação, tem que manter a família, a escola do filho. Então, pessoal, muitas das vezes não olha só com o olho visual. Não olha só, tipo, putz, o cara vende 1 milhão, o cara vende 2 milhões. Mas e pro cara manter a sua vida? E pro cara manter a sua empresa, né? Então, a vida de empresário também não é fácil. E eu hoje dou muitos parabéns para muitos empresários, porque, querendo ou não, cara, para você manter uma empresa aberta, você tem que matar, não é 1 leão por dia. É mais de 1000 leão por dia, né? É que nem na barbearia. Na barbearia, tipo assim, você corta todo dia 10 a 20 cabelo? Não corta, não adianta. É um dia pelo outro, tipo, comecinho de semana, às vezes, mesmo é bem fraco.
Só que dependendo aí, finalzinho de semana já dá pra salvar aquele comecinho. Então é tipo um dia puxando o outro. Não é todos os dias que você tem aquele tanto de cliente. Entendi. Isso os caras que cortam cabelo, os caras sabem. Sim. Eu passei por isso durante ontem. Meu Deus do céu. Graças a Deus, tipo assim, hoje, se precisar voltar, abrir uma barbearia, cortar cabelo de novo, a gente quer o que você aprendeu não vai. Não tem como alguém tomar de você. Falar, não, você não vai mais cortar cabelo, né? É isso aí. Tanto que lá atrás, já, tipo, na época que eu estudava, eu gostava de desenhar pra caramba. Na época da escola. Ganhei 2 vezes em seguida de melhor desenho da Intervias ainda. Acho que foi na 5ª e 6ª série no Lauro Barreira que eu estudava. Aí comecei a cortar cabelo. E tipo, que nem eu falei no início, eu não gostava nem de cortar cabelo. Só que depois eu comecei a ver como uma arte também, né? Comecei, tipo, misturar o que eu fazia já com o que eu aprendi. Então, naquela época lá atrás, lá que não era bem novo, que eu aprendi a cortar cabelo, eu já gostava de desenhar até em cabelo. Então, aí já começou o amor por aí também, porque eu já gostava de desenhar. Então, uma coisa meio que foi puxando a outra. E unir o útil e o agradável, tá vendo? Às vezes o que você gosta ali pode agregar com outra coisa, com outra oportunidade que está aos seus olhos, que está ao seu alcance. Então, sempre tenta olhar pelo outro lado da moeda. Eu sempre uso essa analogia porque muitas das vezes não é só o que você quer, é o que pode também estar ao seu redor, que pode agregar. Então, sim, eu sempre falo, eu entrego os meus planos para os planos de Deus. Porque ele dá o direcionamento, ele mostra o que é possível, né? E é que nem fala, se naquele passado, talvez você não tivesse acatado essa oportunidade, hoje você não estaria em Ribeirão. Não estaria, não. Não estaria. Estaria do mesmo jeito, eu estaria na pior. Ou até pior, né? Ou tipo assim, talvez, beleza, mas Lucas, não é assim também, ou na pior e tal. Mas também poderia ter aparecido uma oportunidade de um outro trabalho e tal. Só que assim, se analisar o que tinha ao nosso redor, seria tipo assim, serviços braçais, seria tipo serviço em usina, porque na nossa cidade lá a maioria das oportunidades de trabalho são usina. Não que é pior e tal, a gente não está discriminando, mostrando o que é melhor e o que é pior. Só que assim, pelo que eu vivi, o que o Luan viveu, a oportunidade da barbearia estava ali. Se a gente tivesse que nem a gente acatou, hoje a gente está aqui e está buscando a melhora. Não que a gente já chegou ao sucesso, né? Mas a gente está em busca. Então é um passo de cada vez. Só que o serviço braçal, se você analisar, é muito mais pesado. É que nem fala, muitas das vezes a gente olha o cara sofrendo no meio de semana, mas não sabe tipo, o porquê que ele está ali curtindo, bebendo e tal, gastando. Porque é muito difícil, né? Então, querendo ou não, pessoal, a gente não está discriminando e não citando tipo, o que é melhor e o que é pior. Pra gente, o que tinha de melhor da oportunidade que apareceu foi a barbearia. Mas em parte de pior que eu falo, tipo assim, é que nessa época aí também já existia muita más influências, né, que eu falo. Que no caso, tipo assim, você sabe, você já passou por isso também, foi o mundo das drogas aí. Então, tipo assim, às vezes se eu não tivesse aprendido a cortar cabelo, eu podia ter... Entendeu? Partido pra esse outro lado aí. É essa parte que eu quis dizer pros pessoal aí, meio que a parte do pior. Sim. Porque, que nem eu falei, eu era muito fechado, então, tipo assim, não conversava muito entre nós ali, família. E muitas vezes que nós brigava ali, eu ficava com a cabeça meio, tipo, bolada, né? Meio chateada, assim. Então, aí já é nessa parte aí que eu já falo, tipo assim, às vezes eu queria pensar em fazer alguma besteira, né? Partir pra esse outro lado aí. Que no caso, meu irmão já passou por isso aí também. Só que, graças a Deus, ele recebeu uma oportunidade de aprender a cortar cabelo lá com o Jé, que era crente. E o Jé começou a arrastar ele pra igreja. Nessa época aí, nossa, foi da hora. Tipo assim, no caso, eu já comecei meio que a me espelhar a partir daí, sabe? Tipo assim, eu falei, mano, então esse aqui não é o melhor caminho. Então foi mais ou menos isso daí, pro pessoal entender na parte do pior, né? Então, sem querer, tipo assim, eu tive uma oportunidade de mudar de vida, que eu comecei a cortar cabelo, então o Luan já automaticamente... Ó, pra você ver como que é muito foda, porque a gente não teve pai, eu sou o irmão mais velho. Automaticamente, ele já se espelhava naquela figura paterna que estava perto, que é o irmão mais velho. Então, automaticamente, se eu tivesse tomado alguma atitude errada, ia conspirar não só na minha vida, mas na vida dele também, né? Então, a gente hoje, você que está aí vendo e tal, às vezes, você está sendo motivação para outras pessoas. Outras pessoas estão se espelhando em você. Então, reflita muito antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão na sua vida, porque essa decisão não vai conspirar só na sua vida, mas a vida também de outras pessoas, né? É que às vezes você pode estar parando e pensando, nossa, mas eu não sou nada para ninguém e tal. Só que tem uma outra pessoa, até 2, 3, 4, 5, que tá olhando pra você e falando, nossa, eu queria ser aquele cara, eu queria estar vivendo aquela vida que aquele cara tá vivendo, entendeu?
Então é mais ou menos por aí. É isso aí. E é que nem fala, né? E eu, tipo assim, eu analisando hoje a vida do Luan, falo, putz, que orgulho, velho, que orgulho de verdade. Porque a gente não viveu, tipo, muitas coisas ruins, mas também não foram muitas coisas boas. É. Então teve ali a parte ruim, a parte boa, só que hoje, a vida que a gente tem hoje é muito gratificante porque a gente deu a volta por cima. É que nem fala, né? Você lembra. Hoje eu vou citar um pouquinho, tipo assim, para vocês analisar como que a vida deu uma mudada. Não que a gente está desvalorizando o que a gente viveu, não, porque a gente tem que ser grato pelo momento que a gente viveu. Mas como era a casa que a gente morava lá atrás do cemitério? Ah, nossa. Vamos Não, lá. ainda fora essa, teve a nossa casa, né? Que ainda até pegou fogo ainda. Nós morava numa casinha que só no quintal tinha umas 5 casas. Então, tipo, era aquela coisa, Como né? que era o telhado? No telhado. O telhado era só o telhado mesmo, não tinha nem forro, nada. Já vi os fios passando. É, tomava chuva pra caramba, às vezes, quando chovia, pingava dentro de casa. Isso aí eu lembro até hoje. Ah, Meu. bem dizer, a maioria das casas que nós moramos lá atrás, lá era tudo desse jeito aí, né? E era o que que a nossa mãe conseguia, galera, pagar o aluguel. Tipo, a gente batalhava ali, juntava uma graninha para ajudar, porque, querendo ou não, a gente que veio de família de classe baixa, a gente não tinha uma renda ali, tipo, para pingar todo mês. A minha mãe mesmo, é que nem eu falo, ela sobreviveu muito tempo pela Ação Jovem, pela Bolsa Família, que era o governo que pagava para ajudar. Então, tipo, uma mãe solteira com 5 filhos, para ela ir trabalhar era muito difícil. Chegou a trabalhar na roça, chegou a trabalhar alguns outros trabalhos, só que esse dinheiro que caía mensalmente para ela era o dinheiro que ela pagava o aluguel, que ela tentava fazer uma compra, a cesta básica que a prefeitura doava, a gente ia muitas das vezes lá buscar leite de saquinho, quando meus irmãos eram novos, a gente ia na assistência social buscar. Então, tipo assim, a minha mãe conseguiu criar os 5 filhos, depois que separou do meu padrasto e tal, por conta do governo mesmo. Tipo assim, para muitas pessoas o governo foi ruim, mas em situações, não é que eu sou a favor de um e contra o outro, não. Eu, Lucas, não gosto de me envolver com essa parte política, só que na minha família, essa grana que pingava de Ação Jovem, Bolsa Família, as doações de cesta básica, foi o que manteve para a gente estar aqui hoje citando e contando e sobrevivido à situação difícil, né? E hoje em Ribeirão, o lugar que você mora, como que é? Ah, falar pra você é outra coisa também. É que não eu falei, tipo, recebi a oportunidade, Deus tá mostrando aí pra mim que, tipo, não era do jeito que eu tava pensando que era, que Ele tava na frente de tudo e me deu essa oportunidade aí, eu falar pra você, é gratidão. Hoje você mora onde? Condomínio? Apartamento aí. Hoje tá boyzão, né? E o legal, pessoal, é que assim, a nossa humildade e o nosso respeito vai sempre ser o mesmo, independente da posição que a gente tiver, que nem você volta pra lá, tipo, é que nem fala, né? Nossa mãe ainda tem uma casa que dá pra melhorar, entendeu? Só que assim, a gente tá na luta, então não tem como a gente ajudar ali se a gente não se ajudou ainda. Então a gente tá aqui batalhando, mostrando que é possível mudar. Só que pensando futuramente que vai dar certo, né? Porque se a gente analisar o que a gente passou e como tá hoje... Já mudou pra caramba, já. Deus abençoou muito já. E é isso aí. Ô Luan, agora voltando, eu quero que você cita um pouquinho sobre... Porque assim, eu acredito que do outro lado da câmera já teve várias situações de várias pessoas pensar em cometer suicídio, né? E por você ser fechado, por você aquele dia ter citado para mim que você pensou em fazer isso, que tentou fazer isso, quero saber como foi isso daí para você. Porque eu, Lucas, eu presenciei algumas situações em barbearia de alguns caras citar isso, mas eu quero saber sobre o meu próprio irmão, né? Porque, tipo assim, às vezes eu fiquei muito impactado quando ele me falou, que a gente não sabe, eu morava, tipo, todo mundo junto, aí eu vim para cá e tal, eu tô aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo lá. Eu queria ouvir de você aí, porque muitas das vezes eu acho que tem pessoas convivendo junto e vivendo junto e não sabem o que a pessoa tá passando, né? Então, tanto que esse aí que o Lucas falou aí, tipo, uns tempos atrás aí, não faz muito tempo, não. Tinha até conversado com a mãe e tal, lá em casa, lá, falando que eu não tava passando por uma situação muito boa e tal, muito legal. Psicologicamente, né? Então, tipo assim, mente muito fraca, não conversava muito com Deus e tal. E eu acho que, tipo, foi isso que me fez chegar mais perto dele, né? Fazer minhas orações aí todo dia, diariamente. E, tipo, lá atrásão, bem lá atrásão, bem no início mesmo, comecei a cortar cabelo, já tentei já, só que daquele jeito, né? Tipo, uns vai falar que era só pra se mostrar, mas, tipo assim, é o que eu queria fazer mesmo e tal. Fui parar no hospital nesse dia, fui de SAMU pra lá. E, tipo assim, era o psicológico.
Então, às vezes, tipo assim, você vê o cara, assim, passando por algumas situações assim, você tem que entender o lado dele também. Porque muitas das vezes o pessoal vai só julgar e não sabe o que o cara tá passando, né? Tipo, às vezes ele tá dando risada pra você aqui, só que dentro da casa dele ele tá sofrendo pra caramba, passando por alguma coisa, alguma situação ali. Então, é isso aí. E nessa parte que você fala que você foi até de SAMU, o que você, tipo, aconteceu pra você aí? Porque assim, eu lembro mais ou menos porque foi muito foda, foi do nada, né? Ah, é. Nossa, é até engraçado ainda. Tipo assim, foi por causa de menina ainda, mano. Na época ela gostava de uma menina e tal, e ela não queria ficar comigo. Isso aí é história de criança mesmo. Só que Mas é foi, tipo, uma. mas eu já sentia na cabeça, já, sabe? Aí peguei e fui juntando todos os remédios lá da minha mãe lá que tinha lá em casa lá e tomei tudo eles. Tomei. Você nem sabia do Não que era. sabia o que que era nada e fui juntando tudo e tomando. Então, mas pra você ver, é a história de criança, só que assim, através de uma atitude que você teve no passado, talvez hoje você nem estaria aqui vivo É, falando com a gente, entende? Então, pessoal, é por o Luan ser um pouco fechado, eu não sabia essa situação na época, tipo, se eu tivesse o amadurecimento, a visão ali de tentar enxergar e tal. Só que assim, eu e o Luan tem alguns anos ali de diferença, só que é complicado eu, seu irmão mais velho, e chegar a ter essa atitude, porque eu também não tive um pai, então não sabia como abordar esse assunto. Então, você que é mãe aí do outro lado, você que é pai, você que é um irmão mais velho, você que é um irmão mais novo, a gente tem que ter essa sabedoria de saber conversar, mesmo de perguntar, e aí, tá tudo bem? Muitas das vezes a gente mora na mesma casa, mas não dá nem um bom dia, é um boa noite, nem um, tipo, aqui nem fala, né? A partir do momento que eu mudei para Ribeirão, eu não tinha essa. Minha mãe não teve uma criação legal também, que ela passou dificuldade pra caramba, que ela conta pra gente. E não conseguiu demonstrar, assim, o afeto, o amor que ela poderia, porque era 5 filhos. Imagina a situação que ela passava, ainda tem que demonstrar amor, se preocupar com a vida. Então não julgo, não culpo ela. Só que recentemente que eu comecei a falar eu te amo pra ela. Que nem quando eu é. te mando eu te amo e tal, é meio que. É até meio que estranho, né? Tipo, que o Lucas, ele também tem essa parte dele aí, que, tipo, na época mesmo ele chamava minha mãe de Déia, de Dé, no caso, né? Que o nome dele é André. Aí ele chamava ela de Dé, hoje ele chama ela de mãe, tipo, até pra nós que é família, que é irmão, nós meio que ainda estranho, assim, ver ele fazendo isso, sabe? Então, é isso aí mesmo. Por caso. Tipo, eu e minha mãe, a gente passou muita dificuldade, assim, porque eu sou o mais velho. Então, quando eles eram mais novos, eu já sempre fui tendo a cabeça, assim, de tentar enxergar a realidade que estava acontecendo. Eu tive que amadurecer muito novo. Então, muitas situações que passou dentro de casa, eu não conseguia, tipo, expressar. Então, o que que eu fiz? Igual o Luan, tipo, foi procurar alguns caminhos da rua, sabe? Então, muitas das vezes também, não é que você tem que se abrir com todo mundo. Você tem que tomar cuidado com quem que você se abre, porque também, muitas das vezes, o conselho que a pessoa vai te dar naquele momento não é um conselho que vai agregar na sua vida, né, Luan? É isso aí. Então, hoje, graças a Deus, a gente, tipo assim, vamos agora falar de coisas boas também, porque não adianta a gente só falar de coisas ruins, porque não é essa a ideia do podcast, é mostrar para você que é possível a mudança, que é possível as transformações. Então, hoje, olhando para o Luan, aonde que o Luan quer chegar? Longe, viu? Não tô nem perto ainda da onde que eu quero chegar. E, tipo assim, é que nem você falou lá no início, é tipo um passo de cada vez, mantendo a humildade ali sempre, pra não pisar errado, que vai dar certo. Já tá dando certo, já deu certo, né? Só de estar aqui já deu certo. E tem algum projeto assim por vir aí que você pensa que você vai focar nessa área de barbearia ou você vai fazer algo a mais? Não, então, que nem conheço alguns barbeiros aí, que se você perguntar pra eles, ô, você vai continuar cortando cabelo, o cara fala, ah, não vou cortar cabelo, mano, não é isso que eu quero, tá ligado? Mas Luan mesmo, é o que eu quero, é só o que eu me vejo fazendo e não vou parar de cortar cabelo tão já. Quero ser igual esses barbeiros mais senhorzinho de idade aí, tá ligado? Cortando cabelo até hoje. Eu Chegar acho lá da na hora. barbearia assim. Já tem essa tatuagem, já que já tá no sangue mesmo, e é isso aí. Entendi. Então é isso, pessoal. Eu quero também agradecer a oportunidade dos patrocinadores. Por quê?
Hoje a gente tem Invictus Rodas em Ribeirão Preto, que se você estiver pensando em personalizar o seu carro, fazer uma revisão, todo tipo de a área de suspensão, esses caras são foda aqui em Ribeirão Preto. Eles também têm pneus à pronta entregas, rodas à pronta entregas. Então, se você tiver de Ribeirão e região ou estado do Brasil aí, pode, do estado de São Paulo ou Brasil, país, esses caras são foda. Então, você já segue aí Invictus Rodas em Ribeirão Preto. Tá? Também quero agradecer a LE Outlet, porque essa roupa que eu estou vestindo, essa calça, esse tênis, LE Outlet em Ribeirão Preto. Se você estiver procurando toda a parte de tênis, roupas em bermudas, camisetas, calça, é só entrar no Instagram também. Também eu quero agradecer a Chiclete MKT Vídeos. Esse estúdio que a gente está aqui é um estúdio personalizado deles, de criação própria. Então, se você estiver querendo gravar o seu vídeo, fazer o seu podcast, ou uma entrevista, ou uma parte de curso, é só entrar em contato com eles aí no Instagram, já mandar mensagem que o Rodrigo e a Tami são sensacionais. Se não fosse eles, o estúdio aqui, a gente não estaria gravando, porque o podcast Pinheiro Cast iniciou através do Rodrigo e da Tami, que eles me deram a oportunidade, seguraram na minha mão e hoje está aqui acontecendo e realizando o meu sonho, beleza? Então, Luan, eu quero passar para você, também agora voltando, olhar naquela câmera ali e agradecer quem que você tem a agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, lógico, por colocar essas coisas boas na minha vida, mudar meus pensamentos, os pensamentos ruins que eu tinha antigamente, no caso. Em parte de barbearia, meu irmão, que ele que me ensinou, lógico. Depois fui aprendendo de outras formas, né, com outros barbeiros, que eu também trabalhei em outras barbearias. Depois do meu irmão, no caso, foi o Gé. O Gé é o pai dos barbeiros lá em Santa Cruz das Palmeiras. Ele também foi um ótimo profissional que ajudou nós nessa parte aí. E de último, assim mesmo, eu quero agradecer o Rafa, mano. O Rafa até hoje, aí, ele, às vezes, quando eu vou lá pra cidade, ele que deixa eu cortar os cabelos lá na barbearia, mesmo não estando trabalhando lá. Ele é um cara da hora pra caramba. Ele, o Abner lá que trabalha junto, o Luquinha. É uns caras legal. Às vezes, se os pessoal quiser cortar cabelo, os caras que tá lá em Santa Cruz das Palmeiras e não tiver eu por lá, pode ir lá com os caras que cortam cabelo. Os caras cortam bem. É isso aí. E eu agora quero passar pra você também, olhar naquela câmera ali e deixar uma frase ou uma citação para seu pai e sua mãe. Mesmo que o seu pai não seja presente, mas se ele estiver do outro lado do mundo e estiver olhando hoje o filho que ele deixou no mundo, eu quero que você olhe ali e fale o que vinha no seu coração para ele ouvir. Porque hoje você é pai, mas você também foi filho. Eu quero falar pra minha mãe que, às vezes lá atrás, lá, as coisas que ela viu fazendo, de errado, brigando dentro de casa aí, mesmo eu estando fechado, eu nunca deixei, de amar ela, sabe? Teve situação também que ela... Teve um dia que ela foi parar no hospital lá, eu lembro até hoje. Eu acho que nesse dia aí eu fui, acho que o único filho que tava lá junto com ela. Nossa, eu chorei pra caramba. Mas, não chorei nem perto dela. Eu sou tão fechado que nem perto dela eu chorei, mano. Eu ficava com aquele negócio, segurando pra não querer chorar. Só que quando eu vi ela mesmo deitada na cama, nossa, as lágrimas veio mesmo e tal. E, nossa, se eu não tivesse ela por perto todas as vezes ali que eu precisava dela, eu não estaria aqui também. Então, muitas vezes que... Eu vou falar porque tem que falar a verdade, né? Eu tava com a mãe do meu filho e tal, né? Brigava, minha mãe sempre me acolheu, sabe? Essa parte também, eu só tenho a agradecer ela. Porque, o amor de mãe, todo mundo sabe como que é, né? Mesmo que às vezes você passa pela situação, pelas brigas aí que vocês têm aí dentro de casa. Só que mãe é mãe, né? Deu de tudo pra você aí, desde a infância aí, do início aí. E é isso aí. E vai dizer só pra sua mãe, não vai dizer seu pai, não? Pai mesmo, é que nem o Lucas falou, eu não tive pai. Então, com ele eu fui aprendendo mais ou menos a ter o amor de pai. Porque não tive, né, no caso. Além do nosso padrasto, que é o pai do Laí da Tayane. Então, eu fui observando esses jeitos assim, no caso. E, por eu não ter tido pai de verdade mesmo, hoje eu tento ser o melhor pro meu filho. Eu também sou muito fechado com ele, mas quando é pra gente ser o pai mesmo, né, tem que ser o pai na hora certa. E, o amor que eu tenho por ele também é incondicional.
é um amor que eu não tive, sabe? Então, eu tento mostrar pra ele aí uma coisa que eu não queria passar, né? Mas eu tive que passar. Que nem eu falei, tipo, às vezes eu via meus irmãos indo com os pais deles e nós mesmo, nós não tinha ninguém, tipo, pra onde que nós vai? No finalzinho de semana, sabe? Tipo, de domingo, meus irmãos iam pra casa dos pais deles e tal. E nós ficava lá com a nossa mãe. Então, que nem eu falei, eu tento ir pra cidade lá de domingo, eu corto os cabelos, só que também eu quero ver meu filho, né? Lógico. Mas já pego ele, já fico com ele, brinco pra caramba com ele. Então é legal. Então é isso aí. E pessoal, eu quero também agradecer a você que estava até agora aqui assistindo o nosso podcast. Quero agradecer ao Luan por ter aceitado essa gravação, de ter se abrido e contado um pouco sobre a sua vida, porque é que nem a gente falou, né? Ele citou que muitas das vezes a gente não teve esse bate-papo, essa conexão que a gente teve aqui hoje, de contar também com você aí, de contar um pouco sobre a história que a gente passou, que a gente viveu. E então, eu quero agradecer a você que separou o seu tempo nesse dia para ouvir o nosso podcast, para ouvir a nossa história. Quero agradecer também a Deus, que sem Ele, nada disso teria acontecido na minha vida, porque foi um pilar ali minha rocha, minha fortaleza, que foi Deus, que eu ter segurado na mão dele. E eu quero também mandar um abraço para minha namorada, para minha amada e futura esposa, Érica. Quero mandar um abraço e um beijo também para minha mãe, para os meus irmãos, para o Larry, para a Tayane, para a Thalita. E também eu quero agradecer a todos que se inscrevem no canal. Então, já deixe seu like, já se inscreve no canal. E Pinheiro Cash vai ser muito bem visto ainda no mundo inteiro. Agradeço a vocês.